Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Liderança em Fatos eu vou trazer para vocês os 5 arrependimentos antes de morrer. Meu nome é Débora Stroebel e este é meu canal. Brownie, uma enfermeira australiana inspirada pelo seu trabalho em cuidados paliativos com algumas pessoas que estão partindo dessa vida, ela escreveu um livro, Os 5 Arrependimentos das Pessoas que Estão Morrendo. Ela, em contato com essas pessoas, percebe algumas coisas, né? Algumas situações, algumas emoções, e ela pergunta para essas pessoas, né, a respeito da vida e a respeito da morte. E ela também faz uma pergunta: qual é o seu arrependimento, né? E ela recebe, dentre tantas, as cinco respostas mais recorrentes dessa pergunta. E que ela, então, por fim, escreve um livro e compartilha com a gente quais foram os 5 arrependimentos que mais apareceram. Então, vamos ver agora quais são os 5 arrependimentos que a gente pode sentir antes de morrer. Os 5 arrependimentos que mais apareceram antes de morrer foram os seguintes. Primeiro arrependimento: eu queria ter vivido a vida que eu desejava e não aquela vida que os outros esperavam de mim. Tem uma citação que ela traz no livro que diz mais ou menos assim, eu vou ler para vocês. A saúde traz uma liberdade que poucos percebem que possuem, até que a perdem. Quantas e quantas vezes a gente vive em função do outro? Quantas e quantas vezes a gente se molda para se encaixar no mundo de alguém ou para não desagradar algumas pessoas, e com isso a gente vai exercendo um papel, a gente vai sendo a pessoa que a gente não quer ser, e no final das contas a gente se arrepende disso. No final a gente olha pra gente e fala: puxa, eu gastei tanto tempo tentando agradar alguém, quando que no final eu esqueci de agradar a mim mesmo. Eu esqueci dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus valores, daquilo que eu quero pra mim. Eu me perdi, eu já não tenho identidade, porque eu sou aquilo que o outro gostaria que eu fosse. Quantas e quantas vezes, né, isso não acontece? E é um ponto para a gente pensar, é uma reflexão que a gente pode pensar ainda em vida, enquanto a gente ainda tem vida, né? Enquanto a gente ainda tem um tempo não contado no relógio. A gente não precisa chegar numa situação dessa, entre a vida e a morte, para pensar o que a gente está fazendo na nossa vida. Então, esse foi um dos primeiros arrependimentos que apareceram. Esse é um dos, né, arrependimentos que apareceram. O segundo arrependimento é: eu não queria ter trabalhado tanto. É verdade. O trabalho faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa trabalhar, mas o trabalho faz parte só de uma das vidas, uma das partes, né? Uma parte da nossa vida. A gente tem tantas outras, a gente tem vida família, vida filhos, vida marido, esposa, vida de amigos, vida social, a gente tem tantas outras vidas, a vida trabalho é uma delas, né? E às vezes a gente investe tanto tempo, tanta energia, que quando a gente chega em casa não sobra nada, não sobra, ou sobra muito pouco, né? A gente chega cansado, a gente não quer papo com ninguém, a gente só quer dormir, comer e dormir. Então, será que a nossa vida tem que se resumir só ao trabalho, né? Será que a gente vai chegar lá no final da vida, né, e se perguntar ou se questionar: puxa, né, eu passei muito tempo da minha vida só trabalhando. Eu falo de experiência própria. Quantas e quantas vezes eu não fiquei até alta madrugada no trabalho? Quantas e quantas vezes eu não trabalhei sábados, domingos? Quantas e quantas vezes eu já não virei à noite por causa de trabalho? E aí, quando a gente foca só nisso, a gente ocupa só uma vida, uma parte da nossa vida que é também o trabalho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sustentar as nossas famílias,
mas a gente investe tanto tempo nisso e esquece das outras vidas que a gente tem, né? Então, quantas e quantas vezes a gente não se questiona sobre essa frase, né? Sobre esse arrependimento. Eu queria não ter trabalhado tanto. É isso que as pessoas que chegaram lá frente a frente com a morte estão dizendo pra gente, estão dando esse ensinamento. Olha, não trabalhem tanto. Ou se trabalhar, equilibra bem, faça uma boa gestão do seu tempo, para que no final da vida você não chegue lá e questione e se cobre, para que quando você chegar lá você não fique chateado, né, ao saber que você passou boa parte da sua vida trabalhando tanto e perdendo algumas outras fases importantes ou as suas outras vidas, né? Então, esse foi um arrependimento que apareceu, né? Eu queria não ter trabalhado tanto. Terceiro arrependimento, eu queria ter tido mais coragem de expressar os meus sentimentos. Verdade também, verdade. Quantas e quantas vezes a gente não expressa aquilo que a gente está sentindo? A gente precisa expressar com cuidado, com respeito, né? A gente precisa colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, dividir isso com alguém, se a gente está chateado, ou dividir e compartilhar essa alegria, essa emoção, olhar pra gente e sentir a gente, sabe? Se expressar nas diversas formas que a gente tem para se expressar. A gente tem tantas formas para expressar aquilo que a gente está sentindo. A gente pode abraçar, a gente pode beijar, a gente pode pular, a gente pode cantar. E esse terceiro arrependimento fala um pouco disso, né? Eu queria ter tido mais coragem de expressar os meus sentimentos. O quarto arrependimento, eu queria ter estado mais perto dos meus amigos. É verdade. Tem amigos mais chegados que um irmão. Amigos para a vida inteira, amigos de balada, amigos para conversar, amigos de trabalho. Ao longo dessa vida a gente vai fazendo amigos e às vezes a gente também vai deixando eles de lado, não vai dando tanta importância porque a gente vai priorizando outras coisas e chega no final da vida a gente fala, puxa, eu queria ter aproveitado mais os meus amigos. E o quinto arrependimento, eu queria ter me feito mais feliz. O que é essa tal felicidade? Sabe, que ao longo da nossa vida a gente vai vivendo vários momentos felizes. E como a gente valoriza esses momentos? E como a gente eterniza esses momentos? Se o momento é bom, se a gente sente felicidade, por que a gente não pode viver aquele sentimento de felicidade na nossa totalidade, com todos os nossos sentidos? Tem tantas formas de sentir o amor, a felicidade. Eu gosto de dar um exemplo que é o nascimento de um filho. Quando a gente vai ganhar um bebê, né, quando tá lá o pai e a mãe esperando ansiosamente pela vinda desse bebê, a mãe tá lá na sala de parto, eles não estão pensando nos problemas lá fora, nos boletos para pagar, eles estão ali 100% presentes naquela experiência. E é comum a gente escutar alguns compartilhares, né, de algumas mães falando sobre esse momento. Algumas até falam, né, poxa, eu lembro como se fosse hoje do chorinho do meu bebê. Eu lembro como se fosse hoje do cheirinho da roupa dele. Eu lembro como se fosse hoje do cabelinho, quando eu passei a minha mão pela primeira vez. Eu lembro dessa experiência 100%. E por que isso acontece? Porque a gente está ali 100% presente naquela experiência, com todos os nossos sentidos 100% aguçados, né? Com o nosso tato, olfato, paladar. A gente está ali 100% presente, é isso. A gente vai viver muitos momentos de felicidade. A vida é uma montanha russa, né? De aprendizados, tristezas e alegrias. Aprendizados, tristezas, alegrias. A gente vai vivendo diversos momentos na nossa vida, só que eles precisam ser vividos na sua totalidade,
Quando você tiver uma experiência feliz, viva 100%, viva o aqui e o agora. Viver a vida 100% com toda a nossa intensidade, com toda a vontade, isso também é felicidade, né? A gente não precisa esperar chegar no final da vida, no último minuto, do último segundo tempo, e se fazer essa pergunta: puxa, eu acho que eu não me fiz tão feliz, puxa, eu acho que eu não fui tão feliz. Por que a gente não pode refletir sobre essa felicidade hoje? Por que a gente não pode passar por esses 5 arrependimentos e pensar: puxa, será que eu estou dando importância para os meus amigos? Será que eu estou trabalhando tanto? Será que eu estou deixando de fazer o que eu gostaria de fazer e dando mais importância para o que os outros pensam? Será? Não precisa chegar no será. Você não precisa chegar no eu queria ter vivido a vida que eu gostaria. Você pode começar a viver essa vida a partir de agora. Você pode começar a se concentrar na sua vida a partir de agora. Um dia a gente vai, todo mundo vai, mas até lá, se preocupe em viver o aqui e o agora. Se preocupe em viver e receber o seu presente, o aqui e o agora, o já. Esse foi o bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam pensar um pouquinho a respeito disso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê por aí. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Meu nome é Débora Strebel e este é meu ramal.